Fala meus queridos, fala minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, quarto vídeo saindo para vocês, e hoje vou falar sobre as ferramentas no Photoshop. Antes de qualquer coisa, quero te ensinar como ativar essa barrinha de ferramentas, caso a sua suma algum dia você não saiba o que fazer, fique desesperado. Primeiro, você vai vir aqui em janela, tá? Espero que o seu Photoshop esteja em português. Se não estiver em inglês, porque você decidiu aprender inglês, vem o Window e aqui você vai vir em Tools, se tiver inglês. Só que como em português o meu está, eu vou clicar em ferramentas e vai ativar aqui. Clicando nessa ferramenta, você vai aparecer com essa barrinha e você pode decidir clicando nessa setinha aqui se você quer uma ou duas fileiras. Eu vou deixar em uma fileira porque existe uma lógica por detrás do empilhamento aqui do Photoshop, tá? Para começar, a primeira ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta mover. Não tem mistério nenhum, essa ferramenta serve para mover coisas dentro do seu arquivo no Photoshop. Isso pode ser objeto, imagens, máscaras, efeitos e entre outras coisas, tá? Primeira ferramenta bem simples, ferramenta mover. Pessoal, se a seleção automática estiver desmarcada, observe, a ferramenta mover se torna independente. Você não precisa clicar no objeto que você está movendo para fazer essa alteração, porque a seleção automática está desmarcada, ou seja, se você selecionou uma imagem, ela não vai selecionar outra automaticamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou criar aqui um retângulo e vou selecionar a camada do retângulo aqui. É um quadrado, mas se chama retângulo aqui no Photoshop. Mesmo que eu selecione a opção de mover e clique fora, ele vai fazer o movimento, como se eu estivesse clicando no centro da imagem. Beleza? Agora, se eu colocar a seleção automática e clicar em outra coisa que não seja o quadrado, eu vou poder selecionar automaticamente. Então, cliquei aqui, selecionar automaticamente a outra camada no Photoshop. Se você desliga isso daqui, você não seleciona mais automaticamente. Percebeu, né? A ferramenta mover é isso, serve para mover coisas no Photoshop. A outra ferramenta que nós temos aqui, clicando e pressionando, é a ferramenta prancheta. Essa ferramenta permite que você crie pranchetas no seu Photoshop. Então, essa aqui é uma imagem chapada, não tem prancheta, ou seja, tudo que eu fizer vai estar dentro dos limites dessa artboard, tá? E aí, eu vou colocar pranchetas, olha só, e acabei criando outra prancheta aqui e criei um novo formato para o meu arquivo. Isso aqui é muito útil caso você queira fazer, por exemplo, uma organização de feed, tá? E aí você pode visualizar mais ou menos como o seu feed vai ficar, mas a ferramenta prancheta não tem muitas novidades, ela te permite criar novas pranchetas. Algumas opções aqui em cima, tá? Você pode criar um tamanho personalizado, você pode decidir aqui a largura, a altura, você pode decidir o fundo, então você pode branco, preto, transparente ou outro, tá? E aí você escolhe aqui qual é a cor do outro fundo que você quer. Você pode também colocar ela na diagonal ou na vertical, você pode criar mais uma, você pode alinhar, tá? E aqui as opções de alinhamento, e você pode fazer algumas outras configurações que não é interessante você mexer, porque você não precisa. Então essa é a ferramenta pranchetas. Eu vou dar um Ctrl Z, eu vou deixar sem prancheta esse arquivo porque vai facilitar para o seu entendimento. Depois você tem aqui as ferramentas de seleção, tá? Então teremos aqui as ferramentas de seleção em formas geométricas, as ferramentas de seleções que são clicando e as ferramentas de seleções automáticas. E são sobre essas que nós falaremos agora. Primeiro nós temos as ferramentas de seleções em formas geométricas, tá? E a primeira delas é a retangular. A retangular, ela te permite fazer seleções em formatos retangulares, o quadrado. E aqui nós temos alguns estilos que dá para usar. Nós podemos colocar em proporção fixa, ou seja, de 1 para 1, você sempre vai criar um quadrado, tá? Não tem como criar outra ferramenta. E se você colocar em tamanho fixo, você sempre vai criar um tamanho fixo de seleção. Então, eu quero, por exemplo, 1080 por 1080 pixels. Você vai sempre criar uma ferramenta com essas dimensões, tá? Uma seleção com essas dimensões. Para que serve as seleções no Photoshop? Pessoal, é muito importante você entender que as seleções servem para quase tudo no Photoshop. Por exemplo, eu quero selecionar essa área aqui do rosto dela. Então, clico na camada, dou um Ctrl J e olha só, eu acabei de selecionar só essa parte aqui. Outra coisa que as ferramentas de seleções fazem é delimitar o seu espaço de trabalho. Por exemplo, eu criei essa seleção e eu quero esconder todo o resto. Eu vou criar aqui uma máscara e eu acabei de esconder todo o resto da imagem, só a parte que eu selecionei que ficou salvo. Isso é muito importante entender para você fazer manipulações. Fica despreocupado porque nós falaremos sobre as máscaras depois. Vou dar um Ctrl Z, né? Só garanto que você está entendendo o que são as seleções. Nós temos aqui outra seleção, que é o formato elíptico.
Clicando em Shift, você faz um formato elíptico perfeito e não clicando em Shift, você faz um formato livre. Tá? E aí, mesma coisa, clicando no meio você consegue mover. E aqui nós temos informações interessantes para ser ditas. Primeiro, aqui esses modos de mesclagem das seleções. Se eu clicar aqui e fazer outra seleção, perceba que a primeira seleção some. Mas se eu clicar aqui nessa opção, eu vou criar uma seleção e ela vai juntar-se a outra. Tá? Essa daqui vai fazer o quê? Ela vai cortar a parte de interseção. Então, é como se fosse excludente. Isso aqui é muito interessante também, na hora que você está praticando, que você precisa fazer alguma seleção, você vai lá e adiciona ou você exclui. Tem como controlar isso aqui clicando no Alt ou no Shift do teu teclado. Né? Então, se você clica no Alt, olha só, você subtrai, e se você clica no Shift, você adiciona. Tá? Então, tem como você fazer isso aí no teu teclado também, e isso vai servir para todas as ferramentas de seleção. Olha lá. Beleza? Então, Ctrl D, você faz a seleção sumir. Então você cria uma seleção, deixa eu criar com outra ferramenta que mostra mais. Então você cria uma seleção e o Ctrl D faz essa seleção sumir, tá? Não aperta Delete porque vai deletar a imagem e não a seleção. Você aperta Ctrl D. Na verdade, se você apertar Delete aqui, a área que você vai deletar é a área que está dentro da seleção, beleza? Então Ctrl Z, Ctrl D. Nós temos também as ferramentas aqui de seleção por linha. Então nós temos aqui, clicando, você seleciona uma linha de pixels no seu arquivo. Tanto faz ser a deitada ou a em pé, né? A horizontal ou a vertical. Clicando na vertical, claro, você aqui seleciona outra camada de pixels. Então essas ferramentas aqui são para selecionar uma camada de pixels do seu arquivo. Vou dar um Ctrl D, vamos partir para outra, que é as ferramentas de seleção livre. Pessoal, nós temos 3 seleções livres aqui, e eu vou começar pela ferramenta de laço. Não tem dificuldade alguma. Ferramenta de laço, você passa o mouse pela área que você quer selecionar e ela cria aqui uma seleção, tá? E aí você pode escolher entre ter uma difusão. O que é a difusão? A difusão é um esfumado, né? Uma transição. Então eu vou fazer um Ctrl J, criar uma camada aqui em cima e perceba que essa seleção aqui é bem dura, né? Ela não tem uma difusão muito grande. Na verdade, ela não tem difusão. Mas se eu criar uma seleção, então eu vou clicar aqui. Primeiro eu escolho a difusão, eu vou colocar 50 para ficar bem aparente. Vou clicar nessa área toda aqui. Vou dar um Ctrl J nessa camada para fazer uma camada por cima, tá? Ctrl J. E agora perceba que existe uma difusão, que é uma transparência, um degradê de transição que vai facilitar aí alguns recortes. Não funciona em todo caso, mas é para isso que serve a difusão. Isso você aprende a usar na prática, tá, pessoal? Um conselho para vocês é ir lá e pratica, porque aqui na teoria é muito fácil, você entende muito rápido, mas na prática é um pouco mais puxado. Nós também temos aqui a ferramenta de laço poligonal. Como o próprio nome já diz, é uma ferramenta que trabalha a partir de polígonos. Então, por exemplo, eu cliquei e eu não consigo arrastar, né? Uma ferramenta que não faz curvas, por isso poligonais. E aí você vai ter aqui os seus polígonos, né? Você pode também adicionar ou excluir e tudo mais. Então, clicando 2 vezes, você fecha a imagem. Pessoal, essa ferramenta é muito interessante para você fazer seleções de imagens retas. Então, você clica numa parte da reta, clica na outra, fecha, e aí você vai ter a sua seleção reta. É muito importante essa ferramenta aqui. Depois, nós temos a ferramenta de laço magnético. Ferramenta estranha, um pouco estranha. Eu vou explicar para vocês aqui como que usa essa ferramenta. Vou criar uma imagem. Vou criar uma imagem que tenha contraste aqui, tá? Bem rapidinho, só para te dar um exemplo. Imagine que eu estou pegando essa imagem aqui da internet, né? Não foi eu que criei, para facilitar o entendimento. Então você pegou uma imagem, ela é bastante contrastante. Eu vou aqui transformar em objeto inteligente e depois vou rasterizar. Não se preocupe em entender o que é isso agora, porque ainda, se você é iniciando no Photoshop, aprender isso ainda não é interessante. E eu quero selecionar essa parte branca aqui. Tá? A ferramenta poligonal ela vai trabalhar com o contraste da imagem. Então você tem uma área que é muito escura, uma área que é muito clara, e ele vai tentar dividir essas áreas. Tentando pegar aqui, ó, olha só, tá vendo o que está acontecendo lá? Ele está pegando exatamente a parte de contraste de uma forma magnética, tá? E aí você vai, olha só, fazendo a seleção. É uma ferramenta que você precisa configurar um pouquinho para que ela fique muito boa. Mas aqui nós criamos uma seleção. Se eu dar um Ctrl J, olha só, ela conseguiu fazer até com maestria, fazer a seleção dessa parte branca, mas tem como melhorar, tá? Então,
testando aqui nas partes de cima, por exemplo, você pode melhorar a largura, o contraste. Eu vou aumentar o contraste para você entender como vai ficar mais assertiva aqui essa seleção. E aqui em frequência, é a frequência dos nós que vai aparecendo. Então agora você vai notar que vai aparecer bem mais nós. E isso faz com que o arquivo fique um pouco mais pesado, só que a seleção fique mais assertiva, tá? Então olha só, o contraste está muito grande e ele vai tentando pegar as partes mais contrastantes. E na hora que eu fechar, essa seleção aqui vai ser melhor que a outra, tá? Essas partes aqui que não selecionaram, você pode vir e corrigir. Olha só, olha só. E você vai fechando. Seleção também é um processo lento no Photoshop. Você vai fazendo aos poucos, vai refinando a seleção e no final você terá alguma coisa boa. Então, Ctrl J, olha só. Perfeito. Serve em alguns casos, não vai servir em outros, né? Imagens que não tem contraste, você não usa essa ferramenta. Eu particularmente quase não uso. Muito raro usar essa ferramenta, mas vai do gosto de cada um. O Photoshop é bastante individual, né? Você pode encontrar soluções usando diferentes ferramentas. Para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês agora as ferramentas de seleção automática. Pessoal, temos aqui seleções automáticas no Photoshop. Por exemplo, deixa eu voltar aquela imagem. Deixa eu voltar essa imagem aqui, vou desligar essa de baixo. Eu quero selecionar aqui só a parte branca, então eu venho aqui em seleção, ferramenta de seleção de objeto, e eu vou ver se o Photoshop vai conseguir encontrar só a parte branca para mim. Ele vai criar uma máscara, demora um pouquinho mesmo, e olha só, ele conseguiu. Então agora se eu criar uma máscara, perceba que só a parte branca está aqui, e eu teria que fazer alguns ajustes para tirar essas partezinhas pretas. Mas essa ferramenta funciona assim, ele vai tentar achar coisas parecidas na imagem, vai tratar aquilo como objeto e vai separar, e vai selecionar. E aí você pode trabalhar nisso. Nós temos aqui a ferramenta de seleção rápida, também é uma ferramenta que trabalha com contraste. Você pode aumentar e reduzir o tamanho da área de atuação da imagem. Como que você faz isso? Você pode clicar aí no seu teclado, abre colchetes para reduzir o tamanho e fecha colchetes para aumentar o tamanho de atuação. E eu vou dar um clique aqui e essa ferramenta rapidamente vai selecionar a área preta para mim, que é a área que eu queria que ela selecionasse. Então, se eu criar uma máscara aqui, vai esconder a parte branca, vai ficar só a parte preta. Isso aqui funciona muito bem em imagens, por exemplo, essa daqui. Na verdade, não vai funcionar muito bem porque essa imagem aqui ela tem um fundo muito escuro e aí o cabelo fica entrando no fundo, a ferramenta não consegue fazer uma diferenciação muito grande. Mas se eu clicar aqui em selecionar assunto, olha só, ele vai tentar achar aqui o objeto e de forma automática vai me dar uma seleção. Não vai ser uma seleção muito boa nesse caso porque, olha só, porque o contraste entre o fundo e a imagem não está muito bom. Agora eu vou desligar essa daqui e eu quero mostrar para vocês como ela vai funcionar aqui, ó. Então eu vou selecionar assunto e ele vai tentar encontrar o objeto aqui. Eu espero que ele... não foi possível localizar um objeto a ser selecionado, entendeu? Aqui não tem um objeto. Isso é interessante demais, pessoal. Agora quando eu clico, ele vai fazer essa seleção usando aqui os pixels que são parecidos, a iluminação que é parecida, e aí fica muito fácil usar essa ferramenta depois que você entende o conceito. Nós temos aqui também a ferramenta de varinha mágica, uma ferramenta que é meio bizarra. Ela vai servir para quando os pixels são muito iguais, porque quando é muito diferente ou quando tem uma variaçãozinha, ela não serve, tá? Vou dizer para vocês logo. Mas olha só, se eu clicar aqui no preto, como tudo é preto, ela vai selecionar muito bem. E selecionou até uma parte de baixo aqui que eu não queria. Vou dar um Ctrl D e eu vou selecionar só a parte branca. As informações de textura, de cores são as mesmas, então é muito simples. Mas olha o que acontece quando nós partimos para uma imagem mais complexa. Eu quero selecionar a menina, e aí, na verdade tem que clicar na camada, tá? E aí na hora que você clica, olha o que acontece. Ela não seleciona toda a imagem, ela seleciona as partes que têm as cores iguais ou parecidas. E se eu adicionar, ela vai clicando aqui, eu tenho que dar muitos cliques até conseguir uma seleção minimamente aceitável. E aí começa a se perder, porque essa ferramenta vai tentar achar cores parecidas e isso não é útil, tá? Então, ferramenta de varinha mágica, você precisa de muita técnica para usar essa ferramenta com bastante qualidade. Pessoal, esse vídeo vai terminando por aqui. Vou me aprofundar mais, deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida. Eu vou me aprofundar mais em breve em todas essas ferramentas, mas o meu conselho é que você pegue e vá estudar. Abra o seu Photoshop, faça seleções, crie máscaras, mesmo não sabendo. A máscara é bem fácil, é só clicar aqui, ó, faz uma seleçãozinha em qualquer lugar e aí você cria a máscara. Aí depois você pode vir aqui apagar a máscara, né, para fazer um recorte
e fazer o treinamento, você pode vir aqui criar seleções só por brincadeira mesmo. Olha só esse aqui, tá no tamanho fixo, você vem aqui e coloca em normal, você pode clicar e arrastar, você pode fazer esses experimentos aqui, tá bem fácil de entender, né? E aí você cria uma seleção clicando em Ctrl J, e desliga a visualização e você tem a sua seleção. E aí na hora que você estiver dominando bem a seleção, você passa para o próximo vídeo desse canal. Eu garanto que vai te ajudar bastante. Obrigado pessoal, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.